Boa tarde, pessoal. Nós somos Pedro, Natan, Paulo César. estamos aqui hoje com o Paulo César. Ah, Nós vamos fazer uma entrevista para a matéria de introdução ao ministério do pastor Abimael. E nós estamos e convidamos o Paulo César. Quem está vendo já conhece o senhor ali, né? Já sabe. Mas, por favor, se apresente. bom, eu sou Paulo César, né? O pessoal aqui na Palavra da Vida me conhece como Paulão. Mas vocês fiquem à vontade para me chamar como quiser. Paulo. Nós vamos, então, por conta dessa matéria, nós precisamos fazer algumas perguntas para uma pessoa que tem mais de 10 anos de ministério. Sim. E essa é a nossa primeira pergunta para o senhor. Quantos anos o senhor está envolvido já com a obra de Deus? Quantos anos de ministério? Olha, eu vim para a Palavra da Vida quando eu tinha 21. E quando eu estudei, não sei se é assim ainda, quando eu estudei no primeiro ano a gente já fazia ministério. Tá certo que era ministério de final de semana, né? Visitando igrejas e tal, mas eu já estava trabalhando. Então, se você for contar isso, eu tenho 74 hoje. Então, menos 21 dá 53, né? Então é isso. Agora, eu assumi um trabalho direto com uma igreja antes de estar formado aqui também. Então é por aí, né? Pode pensar em 50 anos de trabalho. E uma dúvida que inclusive até eu tinha, e talvez o pessoal que vai assistir isso tem também. Todo mundo conhece o senhor do Logos, né? Das canções e tudo mais. Mas quais são os outros ministérios que ao longo desses mais de 50 anos o senhor já trabalhou? Bom, eu trabalhei com igreja local, né? A gente foi usado por Deus para fundar uma igreja, na verdade. E foi aqui perto da Palavra da Vida mesmo, no Jardim Imperial. Aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia. E depois eu trabalhei com a editora musical e literária Elo, né? Jairinho e eu começamos esse trabalho. E depois, com a morte do Jairinho, Deus me dirigiu a começar a Missão Evangélica Logos. E na Missão Evangélica Logos, a gente tem o trabalho com a música, como tínhamos com o Elo também, mas além desse trabalho com a música, a gente também se envolveu com acampamento. Nós compramos uma propriedade, construímos um acampamento lá em São José dos Campos, né? E também fizemos todo o trabalho a continuidade do trabalho de sair fazendo campanhas evangelísticas, né, que a gente faz até hoje. Também tivemos o trabalho das produções, né, dos discos, e naquela época eram discos, né, das produções de álbuns, né, que continuamos fazendo até hoje. Já estamos há 10 anos sem gravar, mas a gente está, nesse momento, gravando uma trilogia, que são 3 álbuns, né, que a gente está fazendo de uma vez só, com músicas todas inéditas. E também trabalhamos com a tradução da Bíblia, apoio à tradução da Bíblia para os índios Yaguarunas do Peru. Trabalho que já demorou 14 anos, né? Mas já entregamos as Bíblias, inclusive. Isso com a Missão Logos. Isso, com o Logos, né? E agora, voltando um pouquinho na história, queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a conversão do senhor. Como foi, aonde foi e tudo mais. Então, é muito interessante vocês fazerem essa pergunta, porque eu agora até criei isso é uma outra coisa que a gente faz na missão também, que são projetos especiais. E eu estou fazendo um projeto especial agora, já está em andamento, já está encomendado, de um folheto que tem a ideia de ser um cartãozinho, que é muito prazer, reticências, você numa conversa, ou no ônibus, ou em qualquer lugar que você estiver, você tem a possibilidade de, ao se despedir, entregar aquele cartãozinho. E ele tem a minha história de como eu me tornei paraquedista do Exército e como o Senhor me levou ao Hospital Central do Exército, e onde ali ele converteu o meu coração. Então, dizendo para vocês, eu, com 21 anos de idade, eu fiquei doente, estava servindo ainda o Exército Brasileiro como paraquedista, e aí fiquei doente, fui internado no Hospital Central do Exército,
E lá, então, por uma circunstância que eu levaria tempo para contar, para me livrar de uma situação que não me agradaria, eu pedi à minha mãe que trouxesse a minha Bíblia. Eu precisava me disfarçar de crente, essa era a grande verdade. Então a mãe trouxe a minha Bíblia, porque eu fui criado na igreja desde menino, né? Uhum. E então ela ficou surpresa, mas eu comecei a ler a Bíblia e Deus faz isso, é Ele que faz. Eu comecei a entender através do Espírito Santo aquilo que eu estava lendo pela primeira vez na minha vida. Eu me senti um pecador de fato perdido e fiquei apavorado e clamei por misericórdia. Deus me socorreu e me deu a salvação. Então a minha conversão aconteceu exatamente assim. Em que ano que foi isso? Bom, eu tinha 21, aí quem quiser faça a conta aí, né? Tenho 74, 21, Estou no seminário. 53, é isso? Faz um tempo. Por aí. E daí o senhor se converteu e logo já Não, veio eu pra não Paulo me na vida. converti, eu nunca me converti. Aliás, se eu fosse me converter, eu estava frito. Eu tô brincando contigo. É que é Deus que converte o nosso Isso. coração, né? Eu gosto de usar essa expressão, eu me converti, não. Deus converteu meu coração. Se dependesse de mim, eu estava frito. Mas Ele, através do seu Espírito que nos convence, me convenceu. E eu não tinha outra saída senão entregar a minha vida a Cristo e estou muito feliz por isso. Isso foi no mesmo ano que o senhor veio para o seminário? Sim, porque eu comecei a orar e pedir a Deus que me desse a possibilidade de dar baixa no quartel, porque agora tudo mudou, a minha visão mudou, agora eu tinha um outro rumo, inclusive na música. Depois, se vocês quiserem perguntar sobre isso, mas é interessante porque tudo mudou e eu queria uma escola para estudar, eu queria aprender mais da Bíblia, eu queria aprender mais de Deus, um resultado natural de uma conversão genuína, né? Uhum. Então eu fiquei sabendo, depois se vocês quiserem eu conto a história, mas eu fiquei sabendo de um grupo que estaria cantando lá na minha cidade, eu fui assistir esse grupo, e esse grupo, coincidentemente, era da Palavra da Vida. Eu nunca tinha ouvido falar em Palavra da Vida, só Atibaia, São Paulo, eu não fazia a menor ideia, mas aquele grupo me chamou a atenção de tal maneira que eu os cerquei, pedi, e através deles eu vim parar aqui. Que legal. Isso aí. Agora, passando para o nosso próximo bloco, quais foram os principais desafios enfrentados no ministério? Rapaz, numa missão, qualquer missão que seja no serviço do Senhor, a gente só vive com desafios. Porque desde o meu sustento, né, desde a minha vida familiar, foi tudo e continua e sempre será pela fé. Então eu vivo literalmente como os homens aos quais Deus chamou lá no Novo Testamento, seus discípulos. Segue-me e eu vou cuidar de vocês como eu cuido dos passarinhos e dos lírios no campo e tal. Então eu vivo exatamente assim, desse jeito mesmo, sabe? E o Senhor tem me sustentado o tempo todo. E Ele não só sustenta a mim e a minha casa, mas Ele sustenta também todo o ministério. E então são experiências após experiências de milagres, sabe? Então muitas vezes essas experiências deixam a gente um pouco apreensivo, né? Cara, será que nós vamos conseguir? Que desafio é esse e tal? Mas a gente sabe que o Senhor sempre supre, porque nos chamou para isso, né? Ele é que nos dá as suas garantias através da palavra. Então eu preferiria não citar nenhum, porque a vida inteira foi de desafios, né? Depois eu posso dizer alguns para vocês, se vocês fizerem questão. Muito bom. Envolvendo agora a parte musical, como que começou essa desenvoltura para a área da música? O senhor sempre gostou? O senhor Sempre. Começou depois? Eu sempre tive uma queda, assim, para música, porque meu pai era músico, né? Meu pai tocava violão, era cantor e tal. E eu comecei a compor. Eu tinha muita facilidade de compor, como criança ainda. Eu lembro que
Eu posso garantir isso porque uma vez eu escrevi uma música, e escrevia músicas românticas, vários estilos de música assim, e também escrevi alguns sonetos, algumas poesias e tal. E aí eu lembro que eu escrevi uma música e tinha um trechinho que dizia: venha queridinha, vem brincar de amor. E foi interessante porque eu disse isso para os meus pais e eu estava virado para o lado assim e eles falaram, cochicharam um para o outro, mas eu escutei. E eles cochicharam dizendo: o que esse menino sabe disso? Então isso eu conto porque para mim mesmo é uma prova de que eu era tão criança que para eles foi absurdo que eu estivesse dizendo uma coisa daquela, mas eu já escrevia. Então eu escrevi vários tipos de música, participei de festivais estudantis lá na minha cidade, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E, enfim, aí foi até que o Senhor converteu o meu coração. Então, depois que o Senhor converteu o meu coração, então essa música, ela deu uma mudada. Não só na música, mas agora eu tinha um novo direcionamento. Agora eu queria dizer para as pessoas, eu queria avisar as pessoas que, como eu, estavam crentes, que estavam salvos, porque eu fui criado na igreja, eu fazia tudo na igreja, eu tinha tudo que um crente faz, eu fazia, então eu me achava seguro, garantido, né? Mas aí quando o Senhor mostrou para mim que eu estava perdido, então eu falei: agora eu preciso avisar as pessoas, tem um monte de gente aí morrendo sem saber. Então eu precisava estudar para aprender a como chegar nas pessoas e tal, e como conhecer mais a Deus, o plano de Deus de salvação e tudo mais, né? Então a música foi nessa mesma pegada. Eu disse: agora eu não posso fazer música simplesmente para me distrair, como era o caso, não mais um hobby. Mas agora eu tenho que dar um recado, sabe? Por isso que minhas músicas são recados. Minhas músicas não é música para o pessoal dançar, não é música para bater palma, levantar, não necessariamente isso. Eu não sou contra a alegria, tá? Sim. Também sou alegre pra caramba. Mas assim, naquele sentido de que agora eu tenho um recado a dar. Cara, se eu chego numa igreja, eu vou cantar e a igreja pulou, dançou e foi para lá e volta do mesmo jeito para casa, então eu não executei o meu trabalho pastoral, missionário, missiológico através da música. Então a minha música hoje não, a partir de 21 anos de idade, ela teve uma conotação diferente. Uma pergunta talvez um pouco mais musical, que nós olhamos assim hoje, né, para os cantores e para as pessoas, e a gente vai perguntar as referências deles. A referência é Grupo Elo, Grupo Logos, Vencedores por Cristo, esses grandes grupos, né? Mas quem era a referência do senhor naquela época? Então, rapaz, olha, enquanto não tive a conversão, eu tinha várias referências, especialmente músicas americanas, né, do pessoal que fazia sucesso, era Beatles, enfim, né, e alguns cantores brasileiros também. Eles eram referências assim para mim porque eu gostava da música que eles faziam. Eu também não estava tão interessado na questão da letra, até porque também em inglês eu não entendia, né, e tal. Mas aí quando veio a conversão, aí mudou. Então eu comecei a ver pessoas que escreviam coisas com as quais eu queria estar junto, né? Aí então vieram grupos como Vencedores por Cristo, como cantores, como na minha época já tinha aqueles que já eram senhores, que era Feliciano Amaral, Luiz Carvalho, né? Esse pessoal que eles eram bem mais velhos que eu, né? Sem dúvida alguma, mas eu via nesses homens, algumas cantoras também, eu vi uma seriedade ministerial. Eu vi que eles gastaram a vida inteira fazendo isso, e eles não eram artistas gospel. Aliás, naquela época nem existia gospel desse jeito que a gente conhece. Mas eles eram sérios naquilo que faziam. Eles vinham na igreja, eles cantavam, eles davam testemunho, alguns pregavam e tudo mais. Então eles foram para mim um exemplo, não necessariamente até pelas notas que cantavam, mas por aquilo que eles representavam, por aquilo que eles eram, na verdade, no seu dia a dia.
Então isso me encantou bastante e me encanta até hoje. Hoje eu não ouço abobrinha, não. Desculpa a expressão. Eu sei que mesmo dentro da uma música lá de fora, aí, se eu não tiver tempo para ouvir uma música cristã, eu não vou ouvir música lá de fora. Me perdoe, né? Eu sei que tem muita gente que gasta tempo com isso e defende essa ideia, né? Eu não, sinceramente, eu já ouvi muita coisa lá e tal, mas hoje o meu tempo é dedicado às coisas do Senhor. Então, se eu ouvir uma música hoje, essa música tem que ser muito boa. Muito boa, que eu digo assim, de conteúdo, sabe? Para falar para o meu coração, falar na minha cabeça, sabe? Agora, coisa que é tiriri, tororó, parará, parará, isso aí não leva a mal, eu não tenho tempo para isso, não. Inclusive, essa semana eu ouvi o João Alexandre falando justamente sobre isso, e eu pergunto para o senhor também, que fizeram essa pergunta para ele, qual é a grande diferença, tanto musical, de qualidade musical, quanto inclusive das pessoas que estão nesse ministério mais musical, com canções e tal, do que era mais antigamente, antes talvez desse selo gospel, né? O João Alexandre ele fala antes do gospel, como funcionava a música cristã de fato, né? Qual é a diferença que o senhor enxerga hoje, que é uma indústria muito grande, como que era no passado? Acho que todas essas coisas, elas decorrem de um veio principal. Para mim, o veio principal é uma verdadeira conversão. Quando há uma verdadeira conversão e depois disso há uma busca da palavra, uma busca do conhecimento do Senhor, através da Bíblia e tudo mais, então essa música que vai sair, ela é uma música produzida dessa fonte. Ela é uma fonte que vai jorrar de acordo com a palavra. Então, qualquer distorção disso aí é fruto, primeiro, de uma falta de conversão genuína, que a pessoa pode ser crente e não ser convertido. A igreja está cheia de pessoas que são crentes, que são, né, rezam na cartilha, desculpa a expressão, mas elas nunca experimentaram uma conversão genuína, de verdade mesmo. Então, E outra coisa, muitos não têm uma preparação, né? É uma preparação através da palavra, não conhecem doutrinas, não querem saber de doutrinas, essa é a grande verdade. Então preferem os chavões, preferem aquilo que o povo vai cantar, aquilo que o povo vai ouvir na rádio, as rádios vão tocar aquilo que o povo quer ouvir, não o que precisa. Então, todas essas coisas, elas são reflexos da fonte que se bebe. Então, se a fonte não é o Senhor, se a fonte não é a palavra, então se faz muita coisa e se ganha sucesso com isso, por incrível que pareça. Sim. Então a grande divisória aí, o grande divisor de águas aí, está em exatamente as pessoas que têm, por exemplo, você falou do João. O João é um cara inteligente pra caramba, o João é um cara que eu gosto muito, porque ele é um artista, mas ele é um homem de Deus, ele é um cara que escreve conscientemente, né? É um cara que tem recados, ele tem o seu jeito de ser, como todas as pessoas têm, como eu tenho, você tem e tal, e ele faz o seu ministério, né? Então tem outras pessoas que também vão nessa direção, que eu particularmente gosto muito do Estênio. Estênio Márcio, para mim é um espelho que eu olho para composições. Um poeta, sabe? Né? E é um homem que escreve a palavra. Ele falou sobre esses dias. Então eu tenho essas pessoas assim em alta conta. Tem outros nomes que eu não vou citar, mas fazem parte também da minha lista de referenciais, né? Então a diferença está aí. Ninguém pode dar aquilo que não tem. É isso. Muito bom. Exatamente. Então agora a gente vai para um outro bloco que é alguma experiência marcante no ministério. Não precisa ser uma específica, pode ser. Não, as experiências marcantes para mim são as experiências de vida, assim, que acontece na alma das pessoas, sabe? Porque é o que eu corro atrás. Eu não corro atrás de sucesso, de fama, de popularidade, de dinheiro, qualquer outra coisa. Eu corro atrás de que as pessoas, como eu já disse no começo, elas consigam entender aquilo que o Senhor me fez entender quando converteu o meu coração.
Eu quero que essas pessoas cheguem ao ponto de serem salvas, de serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus e chegar a um ponto de mudança de vida, né? De equilíbrio, de vida na presença do Senhor. Então, eu fico muito feliz quando alguém vem, me abraça e aqui na minha orelha diz: eu agradeço a Deus, porque um dia ouvindo uma música sua, o Senhor converteu o meu coração. Que joia, isso é bom, eu ouço isso, graças a Deus, várias vezes. Mas o ministério seu, o meu, o dele, de qualquer pessoa que está nos... Nós nunca vamos conseguir ver aquilo que Deus faz através das nossas vidas. A gente vai conseguir ver alguma coisinha, porque Deus faz isso porque Ele nos ama e Ele nos encoraja, Ele nos incentiva. Então, Ele nos mostra alguns frutos desse trabalho, entende? Mas esses frutos, eles são, eu acho que são pequenos diante daquilo que Deus faz, que a gente nunca viu e talvez só vá saber no céu. Sim, né? sim. Mas eu tenho... Esses dias mesmo eu estava lá cantando no Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E daí um pastor chegou para mim e ele disse, falando sobre essa questão de conversão, assim, que Deus faz, que a gente nem sabe, ele disse: olha, eu chamei um eletricista que costumava trabalhar comigo e ele veio botando, não sei se foi trocar uma lâmpada ou um ventilador, alguma coisa no teto assim, e ele pediu que eu segurasse a escada para ele. Eu estava segurando a escada, né? Nós estávamos trabalhando ali e de repente estava tocando uma música que era Caminhos. Né? Caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que, sem reservas, passo a passo, seguir a Jesus. E aquela música estava tocando ali, eu estava escutando assim. Daqui a pouco eu senti que estava pingando água. Eu pensei que fosse do teto, quando ele estava mexendo lá. Não, ele estava chorando. Nossa. Ele estava chorando e as lágrimas dele. Louco. Caindo na mão dele. Desculpa. É impressionante. Mas essas coisas, sabe? Essas coisas é que valem para mim. Sabe? Não é popularidade, não é nada disso. O que vale para mim é isso, é saber disso. A gente estava em um outro lugar e aí ficamos hospedados. Era uma pousada, né? Aí tomamos café de manhã, aquela senhora que veio servir o café, uma jovem senhora, eu comecei a evangelizá-la, né? Aproveitando a oportunidade. Mas aí eu vi que ela era crente, pelas palavras dela e tal. Quando nós fomos sair, eu estava botando as malas no carro, e daí vem um homem grande que se apresentou, ele era o marido dela, eu não sabia, mas aí começamos a conversar: vocês já vão embora? Já? Puxa vida. Aí, temos que ir e tal. Minha esposa contou que o senhor tentou evangelizá-la, né, e tal, mas que ela... sim, não, nós somos crentes já e tal. Aí conversamos um pouquinho. E daqui a pouco, eu não sei como, nossa conversa girou a respeito de como que o senhor se converteu. Eu falei para ele, né? Ele falou: o meu testemunho, o senhor não vai querer saber não, porque é muito diferente. Eu falei: como diferente? Ele disse: não, é porque eu entreguei a minha vida a Cristo debaixo do chuveiro, tomando banho. Eu digo: agora eu quero saber. Porque isso eu nunca... Curioso. É curioso demais, eu nunca ouvi falar nisso, né? Aí ele falou assim: não, eu estava tomando banho e pelo vitrô do meu banheiro tinha, não sei se era um carro, que ele não lembra, mas tinha um carro lá fora tocando uma música. E a música dizia: conheci o mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Não. Então, eu ouvi aquela música e era para mim aquela música naquela hora. Então, ali embaixo do chuveiro, eu entreguei a minha vida a Cristo. Então, É isso aí. você entende? É isso aí. Entende o que acontece? Então, quer dizer, eu fico pensando assim, cara, é por isso que eu gravo. Imagina os quantos de casos que É por isso que eu gravo. É por isso que eu gravo. Eu não gravo porque
sabe? Eu quero vender cópias, quero isso. Não, eu gravo e quero que as pessoas levem para sua casa aquilo. Por quê? Porque ele vai ouvir, olha, agora mesmo tinha um camarada de Portugal aqui, uma família de Portugal que estava aí, né? Eu corri aqui em casa, peguei um pendrive, disse, você vai levar para Portugal, toda hora que você estiver na estrada lá, você vai ouvir isso aí. Mas eu não pensei na conversão dele, ele é um missionário. Mas eu pensei na edificação da vida dele como missionário. Quer dizer, a gente não sabe. Quantas vezes missionários já escreveram para mim, já mandaram mensagem dizendo, pastor, aquela música, como ela tocou meu coração no momento que eu estava precisando tanto, longe da minha família, longe do meu povo lá. Então, essas coisas, isso aqui, por isso que eu gravo, porque eu não sei para onde essas músicas vão. Cara, eu não sei. Agora com a internet, então, não tem limite, né? Eu só sei que onde a palavra de Deus for, meu amigo, é por isso que eu quero cantar a palavra, eu quero beber dessa fonte. Por quê? Porque quando você canta a palavra, não tem jeito, cara. Ela vai bater no coração de alguém e vai dar resultado. A palavra é viva, né? É, claro, sem dúvida. Paulo, caminhando para o final, depois de tanta coisa que a gente aprendeu, a maioria das pessoas que vão ouvir são alunos do primeiro ano. Que bom, que bom. E qual conselho o senhor daria para alunos do primeiro ano do seminário que estão pensando, com dúvidas sobre o ministério, qual seguir, o que fazer, como fazer, onde fazer? Qual conselho o senhor daria para nós? Olha, eu penso em dois movimentos. Os dois têm a ver com beber a água do poço. Não do poço da mulher samaritana. Lembra que a mulher samaritana disse para ele, eu só estou querendo beber água, mas o senhor não tem com que tirar a água, como é que o senhor me pede e tal, né? Você conhece bem a história. Então ele se vira para ela e diz, o dia que você beber, se você beber da água que eu posso dar, você nunca mais terá sede. Ela disse, eu quero. Mas ela estava pensando numa água que... Não, o Senhor Jesus estava falando para ela da água da vida, que é Ele mesmo. Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é ter certeza da sua salvação, ou seja, de que realmente bebeu dessa água da vida. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque tem pessoas que vêm estudar no seminário e ainda não beberam dessa água, não beberam da água salvífica. Alguns isso, eu poderia citar exemplos aqui de gente que já estava no primeiro, segundo ano, e o Senhor converteu seus corações de verdade, porque eles compreenderam a palavra na sua essência, né? Então tem esse beber da água, o primeiro beber da água que é Cristo, salvificamente falando, mas é continuar bebendo dessa água, que é o quê? A palavra do Senhor. Então, olha, graças a Deus, porque vocês, eu fui tratado aqui no seminário. Eu louvo a Deus por isso, eu amo a palavra da vida por causa da sua responsabilidade. Olha, não é qualquer escola que você for que você vai conseguir aquilo que se consegue aqui na palavra da vida. Não é qualquer escola que vai ser exigente com você do jeito que há exigências aqui na palavra da vida. Alguém uma vez me disse assim, mas aqui na palavra da vida a gente não podia nem ir num cinema. E eu dizia, olha, você veio aqui para ir no cinema? Eu ia no cinema quando eu estava lá fora, cara. Hoje a minha prioridade é outra. Não quer dizer que eu não possa assistir um filme, não é nada disso. Estou falando sobre prioridades. Então, aproveita o tempo que você tem, vai nessa fonte e bebe o tempo todo. Bebe da palavra, porque independente do que você for fazer para o Senhor, você vai ser alguém muito bem sucedido se você estiver cheio dessa palavra. Porque quando a gente só pode derramar quando fica cheio, não é verdade? Então, se você for um músico, se você for um compositor, quanto mais cheio dessa palavra, mais a sua música vai ser uma bênção na vida das pessoas. Eu não estou falando de sucesso, não estou falando de bilheteria, de dinheiro, não estou falando de sucesso na vida das pessoas. Se você vai ser um pastor, você vai ser um pastor cheio. Pastor que vai fazer diferença, cara. Se você for um missionário, você vai ser um missionário que vai marcar a sua história.
Se você for um professor, que o Senhor vai escolher para ser um professor de um seminário lá na frente, você vai ser alguém que vai ter o que dar. Por quê? Porque é a palavra que vai estar dentro de você, tá bom? É isso aí, é isso que eu quero para mim. Eu estou dizendo para vocês, mas isso é o que eu quero para mim o tempo todo. Bom, muito obrigado. Imagina. Deus abençoe. Muito Privilégio. obrigado. Uma honra para mim. Você que assistiu, Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal.